Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 21 do guia WinDev 2025. Estamos estudando sobre tabelas em memória e nessa parte 4 vamos ver algumas utilidades do controle e gráficos sobre filtros, sempre com o patrocínio da WX Soluções, representante oficial da PC Software para o Brasil, onde você pode fazer a atualização da sua cópia do WinDev com condições facilitadas. Também agradecemos o patrocínio da Pedroso Automação, nossa empresa de desenvolvimento de aplicações WinDev, WebDev e WinDev Mobile. Agradecemos ainda pelo apoio da comunidade WinDev ao nosso trabalho. Dificilmente temos aplicações WinDev em que não utilizamos o controle de tabela. Ele é um dos mais poderosos e mais utilizados controles da linguagem W. Por si só, ele nos permite carregar dados em memória, a partir de arquivos, a partir de consultas SQL, entre outras coisas. Nosso objetivo aqui é mostrar, nesse primeiro momento, as tabelas em memória, mas as opções para um controle de tabela são muitas, e entre elas nós abordamos até o uso de arrays e transferência de dados, carregamento de dados a partir de arquivos externos, exportação de dados da tabela para o Excel, enfim, uma grande gama de recursos ao dispor do desenvolvedor. Alguns conselhos úteis nas definições de um controle de tabela. Primeiro, limite o número de colunas exibidas na tabela. Quanto menos colunas, mais suave será a execução. É importante perguntar ao usuário final o que lhe interessa. Segundo, mesmo quando as colunas estão invisíveis, os dados são carregados para ela. Muitos programadores têm a prática de esconder colunas e coloca todas as colunas de um arquivo, por exemplo, e depois esconde algumas. É importante destacar que, mesmo quando elas estão invisíveis, os dados são carregados para ela. E se a tabela for em memória, existe ainda a limitação de memória. Pensando nisso, em aplicações de dispositivos móveis, a memória é mais reduzida ainda. Terceiro, limite o número de linhas a serem exibidas utilizando filtros. É inadmissível, por exemplo, carregar 100.000 linhas ou mais. O usuário não vai ler isso. Alguns programadores vão dizer, não, mas eu vou carregar 100.000 linhas para o usuário selecionar algum dado. Até para a seleção é importante fazer um refino dos dados. Se possível, item 4, não utilize totalizadores em colunas, ao menos que seja estritamente necessário, pois eles ocasionam queda de performance. 5. Principalmente para tabelas em memória, no momento de preenchimento de dados via programação, utilize a função Display Enabled, como já vimos nesta célula, porque somente depois que os dados foram carregados que se apresentem as colunas e linhas da tabela. Aplicar filtros sobre o controle de tabela em memória é muito importante, principalmente porque entre os recursos disponíveis na tabela estão os menus AAF, que são menus automáticos. Então, eu tenho aqui as opções de copiar linha, copiar tudo, ajustar todas as colunas, selecionar colunas, mostrar o número de linhas, entre outras coisas. E uma das opções que tem aqui é a opção gráfico.
Então veja bem aqui que eu vou aplicar um filtro sobre a tabela agora. Então vou pegar aqui, ó, clicar com o botão direito, outros filtros, é igual a, vou colocar 4 aqui. Veja que ele apresentou o registro do número 4. Agora eu vou vir até aqui no menu AF, vou mandar gerar um gráfico. Veja que ele gerou um gráfico com os dados da tabela. Então ele gerou o número, o produto e a soma. Tá? Então, observe aqui, ó. Então, número, quantidade e valor. No outro conjunto, número, quantidade e valor. E aqui, número, quantidade e valor. Então, ele traçou o gráfico. E esse gráfico possui um menu aqui, ó. Eu posso mudar a apresentação do gráfico, por exemplo, para colunas estaqueadas, para linhas e para área. E posso colocar, voltando aqui para as colunas, ó, colocar linhas de grades vertical, colocar as colunas em gradiente, tá? Posso colocar outras informações, por exemplo, animação, e assim por diante. Aqui eu posso configurar o gráfico para ele ficar esmaecido. E desta forma, eu configuro um gráfico gerado automaticamente pelo controle. Então aqui posso apresentar um zoom horizontal, um zoom vertical. Aqui estão as opções, ó, conforme eu mudo aqui. O gráfico é alterado. E automaticamente ele coloca as legendas aqui. Então, é importante destacar que esse gráfico, embora gerado automaticamente, pode sofrer algumas alterações por parte do usuário final. Ele pode, inclusive, salvar esse gráfico, por exemplo, como BMP ou WMF. Né? Se eu colocar aqui All Files, aqui eu posso pôr gráfico.jpg e ele vai salvar no formato JPG. Então, vai salvar o gráfico na área de executável do meu sistema. Então, é importante destacar que selecionar a quantidade de dados a serem apresentados me permite gerar um gráfico sobre os dados. Claro que se forem muitos dados, fica difícil representar os dados graficamente. Muitas vezes, para gerar um gráfico, é necessário fazer uma seleção do que será apresentado. Então, aqui no menu AF, eu posso selecionar as colunas que eu vou exibir. Tá? Então, eu deixei só quantidade, produto e valor. Tá? Agora, eu vou clicar em gráfico. Observe que ele fez o gráfico agora somente sobre quantidade, produto e valor. Então aqui ele mostra os produtos na linha de baixo e aqui ele mostra as colunas correspondentes aos valores. Vamos fechar aqui, voltar para o gráfico. Ainda tem as outras opções aqui no menu AF, que é a exportação dos dados para o Excel e exportação dos dados para XML. Basicamente, eu escolho aqui e gero os arquivos. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes quando estivermos trabalhando com tabelas em memória, onde nós importamos dados de um array e de um arquivo. A opção de imprimir me permite imprimir um gráfico diretamente. Então, se eu clicar aqui,
imprimir diretamente, ele vai abrir aqui um relatório padronizado com o que estiver sendo mostrado no momento. Vamos voltar aqui e vamos selecionar as colunas agora. Eu quero número e data. Agora eu vou imprimir. Então vamos lá, imprimir. Ele vai gerar mais informações aqui. Observe que ele trouxe um padrão em cima da tabela em que eu estou executando. Claro que eu posso personalizar isso para que o gráfico saia de uma outra maneira. Dentre os recursos do controle tabela, eu tenho a opção de usar o botão direito do mouse para criar essas opções aqui, ó, tá? E esse processo pode ser configurado aqui. Então eu posso mostrar o número de elementos, mostrar o número de linhas. Vamos mostrar aqui, eu vejo que ele mostra o número de linhas aqui, ó. Agora eu vou clicar com o botão direito, outro recurso. Eu vou clicar em ajustar todas as colunas. Então, vou clicar aqui, ó. Veja que ele fez um pequeno ajuste nas colunas aqui. Agora eu vou voltar aqui, outros recursos de aplicação AF. Vamos lá. Temos as opções para exportar para a tabela, para o Word, para o Excel. Fazer cálculos automáticos. Então, soma número de elementos, mídia. Vamos fazer simplesmente aqui uma apuração do número de elementos. Clicamos aqui, veja que ele mostra aqui embaixo, ó, o número de elementos que estão na tabela. Essas são funções de filtro e recursos automáticos do controle tabela em memória. Na nossa próxima aula, vamos estar trabalhando com mais informações a respeito do nosso controle de tabela. Então, vou marcar o número de elementos aqui. Se eu carregar a minha tabela de novo, essas informações não aparecerão, porque como o controle de tabela é em memória, tá? Somente o que foi programado na memória está apresentado. Como eu deixei habilitado o recurso lá, ele está aparecendo aqui. Agora, vamos ver aqui. No botão direito. Vamos retirar os cálculos aqui, vamos retirar o número de linhas. E vamos rodar de novo. Aqui estão apresentando o número pedido, mas não está mais apresentando o número de linhas. Aprendemos nesta aula como implementar alguns recursos sobre o controle tabela em memória e alguns conselhos úteis sobre a utilização dos mesmos. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.